Olá, eu sou a fotógrafa Aline Evelyn, especialista em retratos de alta performance, e hoje estou aqui sendo recebida pela Ana Clara Grins Tomasi. As pessoas, normalmente, elas querem passar uma imagem, mas elas têm que ter certeza de que aquela imagem que elas querem passar é a imagem que realmente ela tem dentro dela. Quando a gente traz da alma essa verdade à tona, ela, como tu disseste, ela fala por si, né? É uma imagem que fala por si, que não requer maiores explicações. Olá, eu sou a fotógrafa Aline Evelyn, especialista em retratos de alta performance, e hoje estou aqui sendo recebida pela Ana Clara Grins Tomasi. Prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra muito grande ter sido convidada para estar aqui conversando com vocês hoje. Estamos aqui no Hotel Colline de France. A Ana é fundadora desse lugar aqui incrível, né? Conhecido Brasil afora, entre os melhores hotéis do mundo. Eu já estive aqui, já tive essa experiência, né, de estar hospedada no Colline, e para mim é um lugar que representa muito algo que vai além das aparências, que é justamente a nossa temática de conversa aqui hoje. Então, esse mergulhar na experiência, o que há por trás das aparências, o que há por trás dos papéis de parede, dos lustres, né, de toda a beleza que a gente vê aqui. E conhecendo um pouco da tua história, eu sei que existem muitos porquês, né, porque as coisas foram planejadas dessa maneira. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho o que simboliza toda essa construção dentro da tua Olha, história, né? é muito, sou até poético a gente falar um pouco a respeito disso, mas o Colline, na verdade, ele é uma grande história de amor. Em tudo, não só aquilo que a gente fala na mídia para as pessoas, mas aquilo que verdadeiramente é. Nós construímos esse hotel, eu e meu marido, para que nós pudéssemos trabalhar juntos. Então aqui tudo foi escolhido como se fosse, para nossa casa, como nós gostaríamos de ter, né, na nossa casa e que representasse a nossa descendência europeia. Logicamente, nenhum de nós 2 é francês, ele tem descendência italiana e eu alemã, mas enfim, essa essência europeia sempre corre na nossa veia, né, e ainda mais morando em Gramado, que é uma cidade de descendentes de europeus. Mas a França é a terra dos eternos apaixonados, então a gente mergulhou na França como a nossa musa inspiradora. E tudo que foi escolhido aqui foi não só pensado nessa história que nós gostaríamos de trazer, que são grandes histórias de amor, grandes histórias de príncipe e princesa, mas também essa parte de que as pessoas que estejam aqui, elas se sintam como se elas estivessem na nossa casa, porque eles vão saber que o que nós escolhemos é porque realmente significa algo para nós. Ai, que lindo. Sim, e o que encanta, né, antes a gente conversava sobre isso, o que encanta são essas memórias afetivas que se cria pelo cuidado que vocês colocam em cada um dos elementos, né. Então quando tu fala, assim, que é como se fosse receber na tua casa, eu acho que é muito essa sensação que a gente tem como uma experiência. Antes eu trouxe um fato que aconteceu quando estávamos aqui com a minha filhinha Eva, que foi deixado o bebezinho dela na cama, cobertinho. Então, assim, esses detalhes que realmente vão para além de uma experiência hoteleira versus hóspede, né? Mas sim traz esse viés realmente de um cuidado, de um carinho em cada detalhe. E sabe que isso está presente desde a abertura do hotel, porque algo que aconteceu quando o hotel foi inaugurado, quando ele estava em construção, eu estava gestante, Hum. e quando ele foi inaugurado, o meu bebê mais velho tinha 1 ano e 8 meses. Então, nesse período da maternidade, está tudo muito aflorado na gente, a gente está descobrindo muitas coisas. E logo nesse mesmo período eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Uau! Então, isso estava realmente a maternidade muito forte em mim. E eu fiz questão de trazer todo esse amor que transborda na gente nesse momento, né, trazer para dentro do hotel. E ele permanece até hoje, porque isso ficou como um legado, né, porque as crianças foram recebidas, assim, com este amor, esse carinho desde o primeiro momento.
que nós temos quando as crianças chegam aqui no hotel, elas são recebidas com um ursinho, que é o mascote do hotel. Claro, nós nos inspiramos em hotéis maravilhosos na França que têm esse costume, mas nós fizemos questão de implementar aqui, porque é um gesto tão carinhoso e que faz com que realmente tudo aquilo que moveu o Colline a ser construído, a ser desenvolvido, que aquilo realmente se materialize. Porque senão fica só uma experiência verbal, né? A gente tem que tornar ela uma experiência real a partir daquilo que nós temos como princípios e valores. Então, esse é o nosso objetivo sempre no Colline, trazer para a vida real aquilo que a gente tem aqui dentro. Eu gosto de imaginar um paralelo entre todo esse visual, essa experiência que existe aqui no Colline e a nossa marca pessoal, porque nós somos mulheres, né, e muitas pessoas que estão aqui nos assistindo que têm marcas que são o reflexo da sua própria personalidade, né. E nessa questão visual, o quanto esse cuidado com a nossa estética, ele reflete de fato quem nós somos. A gente procura exalar, né, quem nós somos através de cada detalhe. E eu vejo que no hotel se criou todo este, como se fosse assim, um envelope, né, vou trazer esse comparativo, se criou essa embalagem linda, maravilhosa, e o que mais surpreende é a experiência. Eu acho esse mix muito bacana. Primeiro, quando a gente fala a respeito de estética, dessa parte visual, a gente realmente foi a fundo para poder trazer um ambiente onde os nossos olhos não estão acostumados a ver, para ser realmente algo diferente, que encante, que a pessoa tenha vontade de estar presente, que ela sinta vontade de se arrumar, de combinar com aquele local. E a gente fica muito feliz quando a gente observa os nossos hóspedes, principalmente as nossas hóspedes, chegando aqui com looks que combinam com o ambiente para fazerem fotografias inspiradoras, fazendo toda essa conexão, né, do ambiente com aquele momento da vida que ela está querendo expor e o que ela está querendo passar como pessoa, sabe? Isso é algo que nos deixa muito orgulhosos, porque é um objetivo que nós sempre tínhamos, mas como a gente lida com os nossos, como eu posso explicar, com as nossas expectativas, é importante que a gente saiba até onde a nossa expectativa vai e começa a do outro. Quando a gente vê que há um encontro dessas duas pontes, é o que Verdade. realmente nos fortalece e faz com que a gente queira realmente proporcionar mais e mais para os nossos hóspedes. Mas a gente estava falando só da parte visual. Quando a gente fala então da parte que transcende o visual, para nós é onde realmente faz o grande sentido, né. É o que fecha o círculo, é o que realmente faz com que seja um ambiente mágico e não só um ambiente bonito. Porque hoje a gente vive uma era onde as pessoas vivem muito o digital, né. O Uhum. digital ele nos permite muitas coisas, mas ele nunca, jamais vai substituir a troca entre um ser humano e outro, né. Uau. Então, quando a gente tem essa troca, quando a gente coloca para dentro do nosso negócio, além dessa parte visual, dessa parte que a gente traz para realmente que as pessoas primeiro vejam quem nós somos, para que elas nos comprem primeiramente com os olhos, depois quando elas vêm e desfrutam dessa diferença de tratamento, que elas se sintam mais encantadas ainda. Então é o mix que a gente faz, nada trabalha isoladamente aqui no Colline. Nossa, que incrível. E é total o paralelo que eu venho fazendo com relação às imagens, porque eu vejo muitos profissionais que têm toda essa esse atendimento, tô Uhum. trazendo um paralelo com o trabalho de retratos, né, existem profissionais que têm todo esse estudo, esse trabalho de alta performance, mas que algumas vezes lhes faltam esse cuidado estético para que haja esse casamento perfeito. Exato, porque as pessoas primeiro elas precisam te comprar pelo que elas veem. Te comprar é uma expressão um pouco forte, mas elas precisam ter a empatia e se conectar contigo, principalmente Exatamente, nesse momento, nesse primeiro momento da forma visual, porque o que vem exatamente. depois, normalmente essas pessoas já têm, então fica fácil de a gente poder transformar isso em realmente uma experiência espetacular. Incrível, conexão, acho que essa é a palavra mesmo
crucial em toda essa relação, Com né. certeza. Gerar conexão com as pessoas, e isso acontece aqui no hotel, porque as Uhum. pessoas têm vontade de vir, né, elas têm vontade É. de conhecer, e antes a gente conversava que inclusive tem pessoas que fazem um esforço para estar aqui e desfrutar dessa experiência, né. É verdade, isso é muito bacana de ver que as pessoas elas, num primeiro até explicar uma curiosa movimentação que aconteceu durante essa maturação do Colline. Logo que nós iniciamos, nós fazíamos uma parceria muito forte com influenciadores digitais, para que Sim, eles pudessem mostrar a casca, né, para eles pudessem mostrar quem nós somos, essa parte visual. Com o tempo, essa parceria com influenciadores, ela já não se tornou necessária, ela se tornou prazerosa, porque o sim, que que acontece, o necessário se desfez, porque se propagou muito rapidamente essa parte do não visual, daquilo que a gente sente e não vê, sim. sabe. Então isso é uma coisa que ela não acontece do dia para a noite, a gente precisa trabalhar, mas eu acredito que elas têm que ser trabalhadas paralelamente, mas quando a gente se põe ao mercado, eu acredito que a primeira coisa, o primeiro impacto sempre tem que ser aquilo que nós estamos vendo, para depois a gente conhecer melhor o profissional e daí sim se encantar de verdade. Clara, em que momento tu percebeu que o Colline precisava ser uma experiência, algo que vai além da aparência? Na verdade, isso começou antes da abertura, muito antes, quando nós ainda estávamos lá desenvolvendo a nossa marca, ainda escolhendo o nome do hotel. Então nós percebemos que o Colline, ele deveria ser, mais do que somente visual e uma experiência, muito antes de ele ser inaugurado. Porque nós, como pessoas físicas, a gente sempre teve esse senso crítico de avaliar o que que nós gostávamos e o que nós não gostávamos nas experiências que a gente vivia, não só em hotéis, mas nos mais diversas, oportunidades de socialização que nós tínhamos. Então, aconteceu que a gente percebia que o que realmente tornava um momento marcante era aquilo que ultrapassava essa barreira do visual, né. Uhum. Então, nós como gestores e como fundadores do Colline, nós decidimos que o hotel, ele pode parecer de uma certa forma poético isso que eu vou falar, mas é verdade, que ele não deveria só ter uma personalidade, que ele deveria ter uma alma, porque Uau! ela traz o propósito daquilo que nós queremos passar. E a nossa busca sempre foi por trazer experiências onde a pessoa se sentisse tão bem que ela quisesse voltar milhares de outras vezes. Então, isso tem que ser refletido no físico, né? Ou seja, o ambiente tem que comportar, mas o serviço tem que ser realmente algo aquilo que encanta a pessoa todas as vezes que ela está presente, todas as vezes que ela vem nos visitar. Então nós decidimos começar pelos mínimos detalhes, inclusive um deles, o aroma, né. Uhum. O aroma faz parte dessa experiência multissensorial. Eu tenho ele em casa, tá, até Ai, que hoje. bom! A gente é apaixonado por ele, mas Aham. como a gente convive muito e tá sempre aqui, a gente acaba que deixa de sentir o aroma, É né. verdade. Aham, a gente se acostuma. Mas é um aroma que ele traduz muito daquilo que a gente gostaria de trazer para a pessoa. Começa a produzir sensações na pessoa já a partir do aroma. Sim. Então, ele é um pequeno exemplo daquilo que a gente sempre gostou de trazer, porque ninguém gosta de frequentar um ambiente que não tem um aroma legal, ou daqui a pouco que não tem aroma nenhum, aquilo não te traz uma memória, aquilo não te Uhum. traz um acolhimento. Então a gente iniciou já a aromatização do hotel, o treinamento da nossa equipe profundo, o que eu te falei antes, essa questão de trazer aquela nossa vivência pessoal, como aquele meu momento pessoal da maternidade tão, né, aflorada naquele momento, trazer isso para os nossos hóspedes. Então, foi uma construção que, logicamente, fomos aprendendo ao decorrer do andamento do negócio, quais eram as outras necessidades que os hóspedes também gostariam de ser atendidos, mas a gente tentou buscar o maior número possível de pontos que pudessem fazer a diferença para quando a pessoa realmente atravessasse a porta, ela sentisse como se estivesse atravessando um portal. Uau. Então, foi isso que nós buscamos. Eu não sei se eu consegui expressar tudo aquilo que eu Uhum. gostaria, mas realmente é difícil para mim,
eu poder falar sobre o Colline sem que a pessoa possa ter a Experimentar. experiência, porque falar é diferente de sentir, né? Sim, exatamente. Eu sempre fico buscando, formas de me expressar para as Uhum. pessoas, expressar o que pulsa dentro de mim, dentro dessa questão imagética, e eu acho que isso que tu tá trazendo tem muito um paralelo, assim, com o que eu faço na fotografia, porque tem coisas que não existe Uhum. como, de fato, eu explicar para a pessoa: "Ah, a gente vai fazer um retrato Uhum. e vai acontecer tal coisa", né? Eu vou conseguir capturar a essência, a tua alma, me conectar a ti quando eu estou fotografando Uhum. e transmitir isso em códigos visuais, em Claro. camadas visuais na foto, né? Então são coisas tão sutis que realmente é só a pessoa podendo viver uma experiência que ela vai, uau, se enxergar, né? Conseguir trazer essa essência à tona. E isso para mim é o que faz mais diferença, porque o que que acontece, as pessoas normalmente elas querem passar uma imagem, mas elas têm que ter certeza de que aquela imagem que elas querem passar é a imagem que realmente ela tem dentro dela. Uau, Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue manter isso por um longo tempo também. exato. Então eu vou construir uma imagem linda de uma super empresária lá, forte, guerreira e tal, mas o que tem dentro de mim é algo muito mais doce, mais sereno, maternal. Como é que eu vou fazer isso? Sustentar, né? Exato, a fotografia pode fazer isso, mas não consegue sustentar depois. Então, se a gente consegue passar a nossa essência para a fotografia sem medo, sem pensar naquilo que nós queremos ser, mas pensar naquilo que nós realmente somos Exato. e valorizar aquilo que a gente tem dentro da gente, com certeza o resultado vai ser muito maior. A verdade, quando ela tem na sua essência, quando a gente traz da alma essa verdade à tona, ela, como tu disseste, ela se fala por si, né? É uma imagem que fala por si, que não requer maiores explicações. Eu sempre digo que a imagem tem o poder, assim, de 1000 palavras, né? Então, quando a gente consegue, de fato, conectar essa imagem com algo que pulsa dentro daquela pessoa, que é um propósito divino, eu diria, né? Cada um de nós tem um propósito de servir. Uhum. E quando a gente traz isso à tona, quando, por exemplo, eu fotografo uma médica de sucesso, ela não é uma médica dermatologista de sucesso. Não existe algo para além disso, além de todas as técnicas que ela aprendeu e que certamente fazem dela alguém tão notável, né? Claro. Mas existe ali um ser humano que tem camadas de histórias, né? Assim como tu trouxeste muito bem a questão do maternar. Então, todas essas experiências, elas vão transformando o nosso ser, transformando a nossa maneira de se relacionar com o Claro. mundo. E isso e eu acredito que deva ser cada dia mais impactado em tudo que a gente faz, né? E tenho mais uma última questão que veio um gancho agora disso, que é esse posicionamento no sentido assim de eu vou fazer algo tão exclusivo e vou por este caminho. Quando a Uhum. gente faz esse posicionamento, a gente exclui toda uma gama de possibilidades, Uhum. porém se conecta por um caminho Uhum. singular, né? Eu acho que isso também é algo bem interessante, assim, Ah, isso é o legal. posicionamento que vocês tiveram em buscar esse viés, em buscar esse estilo. Acho que no outro podcast até tu comentou que as pessoas perguntavam: será que vai dar certo, Uhum. né? Uhum. Então, o se posicionar é buscar algo singular e se identificar com pessoas que se conectem com aquilo, né? E que tu se identifique com isso também, Com porque certeza. a gente fez tudo que eu falei para vocês, imagina, descendência europeia, nossa, da cidade, a gente amar a França, história de princesa e castelo e tananã, tudo isso. Uhum. Então, eu e Jonas, a gente gostar do estilo imperial, assim, enfim, dos Sim, próprios móveis e tudo mais. Então, a gente tornou verdade. Porque incrível. a gente trouxe o nosso gosto e isso fez com que o negócio realmente tivesse coerência em todos os aspectos, né. Clara, se tu pudesse dar um conselho para quem gostaria de expressar a sua essência com elegância, qual seria esse conselho? É muito difícil a gente dar conselhos para as pessoas, porque cada um tem um jeito diferente de se posicionar. Mas como funcionou para mim? O que eu percebi é que justamente quando a gente mostra quem a gente é,
só que a gente respeita o espaço do outro, a gente consegue fazer isso de uma forma elegante, porque todos temos uma forma diferente de agir, de pensar e de se posicionar. Então, quando a gente não tenta se sobrepor ao outro e sim mostrar a sua essência sem invadir enfim, quem está conosco, eu acredito que essa seja a forma mais elegante de que a gente possa lançar mão para ter essa conexão ainda mais forte. Para finalizar, Clara, a gente falou um pouco sobre o que é invisível, o que é intangível aos olhos. Qual um detalhe que tu diria da experiência do Colline que tem esse tom invisível e que especialmente assim se identifica com a tua história, com o teu querer de estar? Eu já tive oportunidades de falar a respeito disso, mas a coisa invisível, a situação invisível que é mais visível aqui no Colline é que as pessoas todas, elas têm um comprometimento, a nossa equipe como um todo, ela tem um comprometimento e uma sinergia tão boa que elas ficam realmente atentas a todas as necessidades que podem surgir dos Uau! nossos hóspedes. Então, essa comunicação para que o hóspede seja surpreendido com uma necessidade que ele realmente estava tendo e ele não verbalizou, isso é o invisível aos olhos, mas que no final acaba trazendo o verdadeiro encantamento. Que incrível! Eu adorei ter esse tempo contigo. Muito Imagina, obrigada. Sei eu que que teu tempo adorei. é muito precioso e para mim é assim inspirador poder estar perto de uma mulher tão Ah, muito elegante obrigada. e que eu sei que carrega tanto, tanto que vai além das aparências. Então, como muito foi dito, a gente sempre se conecta por ver, né? Uma mulher que tem até mesmo os traços, como tu disseste, assim, esse olhar dos contos de fada, né? Tu tem, assim, esses traços tão Ai, muito delicados, obrigada. mas com Fico sem certeza, graça. com certeza o que tá aí dentro, né? O que tu traz na tua essência e que a gente percebe em tantos detalhes, com coerência, com singularidade, com verdade, isso tudo se sustenta e a gente vê tanta expansão, né? Que vocês estão no momento de expansão do hotel, né? Transformando, né, em novos negócios, assim, e eu tenho certeza que tudo isso existe nessa raiz de como foi falado, assim, de estar conectado em coisas que faziam muito sentido para vocês e o quanto é necessário a gente, de fato, expressar, né, permitir que venha à tona toda a nossa essência, toda a nossa singularidade, tudo aquilo que nos torna seres tão especiais e preciosos como nós somos. E únicos. Muito obrigada Obrigada, pelo teu tempo, muito foi um obrigada prazer. a todos vocês.